Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que estejam todos bem nas suas casas, se cuidando com seus familiares. A prof já tá com saudade de vocês, mas é para o bem de todos. Então, por enquanto, nós vamos nos comunicando através desses vídeos e através lá do site do Sponte. Bom, hoje nós vamos então fazer a correção da lista de revisão 1. Então, iniciando pela questão 1. A questão 1, então, trata da contaminação dos rios, córregos, por meio do descarte dos óleos. Então, o que a gente sabe ali da questão? Que a cada 10 litros de óleo contaminarão, então, 10 milhões de litros de água potável. Então, 10 milhões podemos representar como 10 na 7. E a questão pede, então, que suponha que todas as famílias de uma cidade descartem os óleos de fritura através dos encanamentos e consomem 1.000 litros de óleo em frituras por semana. Qual seria em litros a quantidade de água potável contaminada nessa semana? Então, olha só. Se a cada 10 litros de óleo gera 10 milhões de litros de água potável contaminada, para a gente descobrir quantos litros de água potável a gente contamina com 1 litro de óleo, basta a gente fazer a divisão por 10. Então, se a gente pegar o 10 milhões e dividir por 10, a gente descobre que para cada litro de óleo contamina, então, 1 milhão de litro de água potável. Então, para a gente descobrir quanto vai ser para 1.000 litros de óleo, basta a gente fazer a multiplicação deste 1 milhão por 1.000. O que vai acontecer? 1 milhão vezes 1.000, nós vamos chegar em 1 bilhão, e 1 bilhão, então, nós já vimos que 1 bilhão corresponde à notação científica de 10 na 9, então, a resposta correta seria a alternativa D. Bom, questão 2. Senhor Paulo comprou um carro financiado por um grande banco. O valor total a ser pago por ele pode ser encontrado resolvendo a expressão M igual a 30.000 vezes 1,02 elevado à terceira potência, elevado ao cubo. Então, para a gente descobrir o valor que ele vai pagar por esse financiamento, basta, primeira coisa, resolver, então, essa potenciação. Como é ao cubo, nós vamos fazer 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02, e nós chegaremos, então, em 1,0612,208, então usa todas as casas decimais, aqui era permitido vocês usarem a calculadora. Depois disso, então, realizamos a multiplicação por 30.000. Seguindo aqui a ordem das operações numa expressão numérica normal. Primeiro resolve a potência, depois a multiplicação. Então, o valor a ser pago pelo seu Paulo é o valor de R$ 31.836,24. Questão 3. O investimento em saúde pública gasto por ano em um município pode ser encontrado pela expressão I igual a 2 vezes 10 na 5 mais a raiz quadrada de 529. Bom, para a gente descobrir, então, o valor investido, basta a gente resolver essa expressão. Então, 2 vezes 10 na 5 é a mesma coisa que eu multiplicar o 2 vezes os 100.000. Depois disso, então, eu vou somar com 23. Então, 200.023 reais. Então, o valor investido foi 200.023 reais. Então, cada aula de matemática de Rita tem 50 minutos de duração. Ela desafiou colegas de outra turma a descobrirem quantas aulas de matemática já teve esse ano, dizendo-lhes, já tive 4,2 vezes 10 na 3 minutos de aula de matemática. Quantas aulas de matemática já teve a Rita neste ano? Bom, então é só pegar esse número que está em notação científica e transformar ele. Então, 4,2 vezes 10 na 3 é a mesma coisa que eu multiplicar o 4,2 por 1.000. Então, eu vou obter o número 4.200. O que significa esses 4.200? 4.200 minutos. Só que cada aula da Rita tem 50 minutos. Então, 4.200 dividido por 50, eu vou chegar a 84 aulas, que foi a quantidade de aulas que Rita teve durante o ano. Então, coloque verdadeiro ou falso. Letra A. 5 na menos 6 vezes 5 na 6. É verdadeiro. Multiplicação de bases iguais, soma os expoentes. Menos 6 com mais 6, 0. Então, 5 na 0, 1. B. Falso. Por quê? Justificando, 6 na menos 2 mais o menos 5 é 6 na menos 7.
e não 6 na 10. Novamente, multiplicação de bases iguais, somando os expoentes. Letra C, divisão de potenciação de bases iguais. Ao contrário da multiplicação, a gente tem que diminuir os expoentes. Então, 7 na 3 dividido por 7 na 5 ficaria, ó, como ali, ó, ele está usando a operação inversa, ele também utilizou o expoente inverso, então, o expoente oposto a ele. Então, verdadeiro seria o mesmo valor. Se vocês resolverem essas duas questões, vocês chegarão no mesmo resultado. Letra D. 2 na 5 dividido por 2 na 3 é igual a 2 ao quadrado. Sim, porque 5 menos 3 é 2, 2 na 2, então verdadeira questão. Letra E. 5 na menos 1 sobre 7 na menos 1. Lembram? Sempre que o expoente for negativo, ele vai trocar pelo inverso, ou seja, o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Correta questão, verdadeira. Letra F, então, 7 ao quadrado mais 7 ao cubo é igual a 7 na 5. Falsa, se vocês resolverem a potenciação, vocês vão ver que chegamos a valores diferentes. Lembre-se, a propriedade de soma de expoentes só vale para multiplicação de bases iguais. E ali o que nós temos? É uma soma de bases iguais. Para isso, a gente não tem uma propriedade específica. Então, se calcula as potências e verifica se chega no mesmo resultado, que não acontece nessa questão. Letra G. 3 elevado a 5 e elevado ao quadrado. Lembra a potência de uma potência? O que a gente faz? Multiplica os expoentes. Então, 5 na 2, 10, deveria ser 3 na 2, então, falso, porque ali está 3 na sétima potência. Então, aqui H, 3 ao cubo vezes 3 na quinta potência é igual a 9 na oitava potência. Errado, né? O que nós temos ali? Multiplicação de bases iguais, soma os expoentes, mas a gente teria o quê? 3 na oitava potência, que é diferente de 9 na oitava potência. Então, falso. Número 6. Essa questão aqui foi o grande problema da maioria. Muitos erraram. Por quê? Porque, mais uma vez, não prestaram atenção no que está sendo pedido no enunciado. Então, olha ali, ó. Um desafio de matemática foi proposto para uma turma escolar. O objetivo era construir uma sequência de 3 números diferentes, dispostos de ordem crescente. O que isso quer dizer? Crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que resultasse de uma potência de expoente 2. Veja as sequências construídas por 4 alunos. Qual dos alunos resolveu corretamente? Gente, vocês tinham que olhar aqui qual desses números aqui eram resultado de potências de expoente 2. Observem ali, ó. 1 elevado ao quadrado, 1. 2 elevado ao quadrado, 4. 3 elevado ao quadrado, 9. São números crescentes que elevado no expoente 2, que era isso que era para fazer, elevar no expoente 2, chegaria então na sequência de números apresentados. A grande maioria botou 2, 4 e 8. 2, 4 e 8. Qual é a potência de expoente 2 que resulta em 8? Não tem, né? Então, não teria como ser a Lara, que foi a maioria que vocês colocaram. E sim, a resposta correta é Jorge. Outra forma de pensar, se eles resultam de potências de expoente 2, isso quer dizer que a gente pode descobrir qual a operação inversa, que é a raiz quadrada. Expoente 2, raiz quadrada. Se fosse expoente 3, raiz cúbica e assim por diante. Então, qual é a raiz quadrada de 1? 1. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. De novo, números consecutivos e crescentes. Então, preste atenção nesse tipo de questão e, mais uma vez, leiam os enunciados. 7. Transforma os dados numéricos em notação científica. Aqui a grande maioria não teve problema. Então, na questão 1, a gente tem bilhão, 1,3 bilhões, então 1,3 vezes 10 na 9. Então, bilhões a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas decimais. Observem que já tinha o 3 ali, então tinha que completar com
8 zeros, porque bilhões são 9 casas decimais, como se tivesse 9 zeros, lembra que nós vimos. Depois a B, a grande maioria acertou, 7,045 vezes 10 na 6 e 4,75 vezes 10 na 6. A C fica 3 vezes 10 na 5, 300 mil, transformado em potência de 10, vira 10 na 5. Relembrando, então, quando o número não tem vírgula, parte do final dele. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula vem para cá, então vai ficar 3 vezes o 10 na 5. A letra D era o único número que era menor do que zero, então o único que tinha expoente negativo. Então, partindo da vírgula, 1, 2, 3, 4. 1 vezes 10 na menos 4. Então, número 8, também a grande maioria não apresentou dificuldade. Eu tinha que pegar os números aqui e transformar em notação científica. Então, 3 vezes 10 na 8 e 3 vezes 10 na 5. Depois, a segunda dizia, em 8 segundos, qual a distância percorrida pela luz? Expresse o valor em notação científica. Então, se a cada segundo ele vai percorrer, então, por 300 mil quilômetros por segundo, era só multiplicar esse número por 8 e transformar em notação científica 2,4 vezes 10 na 6. Depois disso, então, essa questão aqui também teve bastante problema, né? Uma pessoa criou uma corrente de mensagens da seguinte maneira. Seria passada a 4 pessoas a cada 15 minutos. Então, seria tudo potências de 4, de base 4. Então, os primeiros 15 minutos, 4 na 1, e indo sempre de 15 em 15 minutos. O que acontece aqui é que a grande maioria, primeiro que a grande maioria fez 4 elevado na 2, 8. Depois disso, esqueceram de somar a quantidade dos tempos anteriores. Então, aqui está explicado cada um dos minutos. E a última questão, então, considere as raízes quadradas e indique entre quais números inteiros estão as raízes acima. Bom, primeira coisa, resolver as raízes. Então, raiz de 15 é uma raiz não exata, a gente combinou de usar 2 casas decimais, então ela é aproximadamente 3,87 e está entre o número 3 e o número 4. Já a raiz de 20 é 4,47, está entre o 4 e o 5. Raiz de 90, então, aproximadamente 9,49, e está entre o 9 e o 10. Bom, pessoal, então, era isso. Qualquer dúvida, vocês me chamem lá no Esponte, confiram as respostas, confiram a minha correção e sempre que tiver dúvida, me escrevam. É muito importante nesse momento a gente se comunicar. Eu estou disponível todas as manhãs lá para conversar com vocês. Me escrevam, beijinhos e se cuidem.